Depois de Caio Ribeiro, Neto crava Gabigol no Corinthians. Flamengo consegue faturar mais do que a Ferge. Romário voltando aos gramados. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa noite de terça-feira, recheado de informações. Mas antes do mais nada, meus queridos, minhas queridas, sem perder tempo, começou a nos assistir? Já deixa o like, não é inscrito? Se inscreva, não nos segue? Passe a nos seguir, acione o sino da notificação, compartilhe os nossos conteúdos, tudo isso é de graça e vocês ficam informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Então vamos para as notícias, porque notícia é o que interessa e o resto não tem pressa. Começar logo com essa bomba aqui, ó. Neto crava ida de Gabigol ao Palmeiras. Vai nadar de braçada. Isso aí que o Neto disse no programa Os Donos da Bola, né? Neto disse o seguinte aqui. É o seguinte, a informação que eu e o Souza estamos dando é que Gabigol está praticamente acertado com o Palmeiras. Tô falando sério. Dudu, Gabigol, Rafael Veiga, Felipe Anderson, Aníbal, Zé Rafael. O Palmeiras vai nadar de braçada, destacou no programa Os Donos da Bola na Bandeirante, né? Gabigol aí que está suspenso por tentativa de fraude, que é o que o pessoal fala, eu sempre repito, por indisciplina, né? Sabemos que o Gabigol, a partir do meio do ano, já pode assinar um pré-contrato e sair de graça para qualquer outra equipe. Rodolfo Landim já deixou bem claro que só vai sentar para conversar com o Gabigol para tratar sobre renovação de contrato no final do ano, quando o contrato dele se encerra. E principalmente depois da absolvição aí dessa punição que ele recebeu pela tentativa de fraudar o exame antidoping, que eu vou trazer ainda matéria sobre isso daqui a pouco. Então, mudando de assunto, o elenco do Flamengo treinou hoje na parte da tarde, trazer aqui a atualização sobre Matias Vinha. Matias Vinha está bem, graças a Deus, não está apresentando nenhum tipo de problema, mas mediante ao acidente que aconteceu dentro de campo no domingo, a diretoria do Flamengo, junto com a comissão técnica, o departamento médico, decidiram não relacioná-lo para o jogo contra o São Paulo, quarta-feira, mais conhecido como amanhã. Vai ver como é que vai ser o andamento da semana para talvez ele vir a campo contra o Palmeiras, ser relacionado contra o Palmeiras, porque o titular é o Ayrton Lucas. Então, para esse jogo contra o São Paulo, o Flamengo tem dois desfalques. Um é o Gabigol suspenso e o outro é o Matias Vinha aí, que está em observação. Falando aqui sobre Matias Vinha, vamos falar de outro uruguaio que se trata de Jorge de Arrascaeta. Tite está testando aí Lohan e Gerson como armadores nos treinos, acreditando que os dois jogadores podem substituir Arrascaeta caso ele não esteja disponível. E com relação aí à volta do nosso Coringa Gerson, o Tite aí talvez utilize o Gerson no lugar do Luiz Araújo, ou seja, o retorno do Gerson pode mudar alguma coisa no esquema tático de Tite e Luiz Araújo ir para o banco de reserva. Tite tem utilizado essa montagem do time nos treinos, com o Gerson substituindo aí Luiz Araújo, né? Então, mudando aqui de assunto, Flamengo acima da Ferge e prejuízo do Botafogo. Vou trazer para vocês o lucro que os times tiveram aí no Campeonato Carioca. O Flamengo que conquistou aí o seu 38º título carioca no dia 7 de abril, porém o rubro-negro só recebeu o troféu e medalhas da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Uma vergonha isso, né? Eu acho que é o único estadual que não tem premiação em dinheiro. Ou seja, a Ferge não repassou nada ao campeão, porém o mais querido conseguiu aí arrecadar com bilheteria e, inclusive, foi o único que superou o lucro da entidade que organiza a competição. Por outro lado, o Botafogo teve o prejuízo que se aproximou aí de R$1 milhão. É isso aí que vocês ouviram. Os times, né, pagam arbitragem, pagam gandula, pagam segurança, pagam tudo. A Ferge só lucra e escala os árbitros, nada mais. As outras compensações é tudo dada pelos times. E o Flamengo conseguiu superar a Ferge em arrecadação aí. Olha só, trazer para vocês o lucro dos 4 grandes, né, que eu não considero aí
o Botafogo grande, né? Vamos lá. O Flamengo ficou com R$ 7.632.532,26. A Ferj ficou com R$ 6.581.286,70. O Vasco arrecadou R$ 4.349.337,42. O Nova Iguaçu arrecadou R$ 3.211.339,01. O Fluminense arrecadou R$ 194.876.066, né? O Botafogo teve um prejuízo aí de R$ 896.835,95. Rapaz, jogando no Maracanã, praticamente cheio em todas as rodadas, além de mandar partidas no norte e nordeste do Brasil, o Flamengo superou a barreira dos 7 milhões, a arrecadação aí. Já a Ferj conseguiu os 6 milhões com as taxas que os clubes pagam. Cara, é muita brincadeira isso, né? Para não falar sacanagem. Ocupando aí o terceiro posto no ranking de lucro está o Vasco, que foi eliminado pelo Nova Iguaçu. O finalista, inclusive, conseguiu 3 milhões, muito com a ajuda da nação rubro-negra, que encheu o Maracanã na final do Campeonato Carioca. O Flamengo dá lucro para todo mundo, dá lucro para a TV, dá lucro para os adversários, dá lucro para a Ferj, dá lucro para a CBF. Aonde o Flamengo joga, o Flamengo dá lucro. Flamengo é uma verdadeira máquina de fazer dinheiro. Então, seguindo aqui, Marcos Braz irritando Rodolfo Landim. O Marcos Braz tomou uma atitude aí nos bastidores que está irritando o Rodolfo Landim. Ó, o jogo entre políticos e a foto de Marcos Braz com Alexandre Ramagem no CT do Flamengo no último sábado, dia 13, caíram como uma bomba nos bastidores do clube. Landim reprovou a publicação porque Braz demonstrou apoio político e pessoal dentro das instalações do Flamengo, logo após aí o prefeito Eduardo Paz, rival de Ramagem, dar ok para o clube construir o estádio próprio no gasômetro. Rapaz, alguns dirigentes acreditam que a atitude de Braz pode gerar desconforto nas negociações do Flamengo com a Caixa e a Prefeitura. Olha só, uma das fontes com quem conversei disse que a atitude de Braz é uma tragédia, é um ato de irresponsabilidade. Além disso, também disse que não é a primeira vez que ele, Braz, usa as instalações do clube para atacar ou se defender pessoalmente. Lembrando da coletiva de imprensa do dirigente no CT do Flamengo, no caso da violência com o torcedor, que ele mordeu a virilha lá no shopping da Barra da Tijuca. Rapaz, espero que isso não venha trazer nenhuma rusga com o atual prefeito do estado do Rio de Janeiro, nem com Pedro Paulo, vereador, que está apoiando e ajudando o Flamengo aí nessa empreitada para conseguir diminuir, amortizar o preço do terreno do gasômetro. Eu vou trazer sobre essa matéria daqui a pouco. Mas Marcos Braz fazendo mais uma M aí nos bastidores do Mengão, né? Vamos entrar aqui no assunto Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, que vão jogar lá no Allianz Parque no dia 21 de abril. Rapaz, olha só. Flamengo promete reciprocidade após Palmeiras disponibilizar menos ingressos para a torcida visitante no Allianz Parque. Primeiro, Palmeiras ia ser jogo de torcida única. Depois mudou aí, agora o Flamengo vai ter direito a menos de 5% dos ingressos dos visitantes. Olha só, matéria da Mônica Alves e Vitor Belotti, do Coluna do Fla. Diante desse confronto do Flamengo com o Palmeiras no Allianz Parque, para o confronto serão disponibilizados menos de 5% de ingressos para a torcida visitante. No entanto, por reciprocidade, o clube carioca pretende utilizar a mesma regra no Maracanã. De acordo com a apuração aí da reportagem do Coluna do Fla, a carga total de tickets disponibilizado para o Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque será de 41 mil ingressos. No entanto, os torcedores rubro-negros só terão direito a 1.700 ingressos, ou seja, apenas 4,14% dos ingressos disponíveis para os torcedores. Olha só, de acordo com o artigo 98 de Regulamento Geral de Competição,
da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, o clube visitante tem direito a reservar a própria torcida e a quantidade máxima de ingressos correspondente a 10% da capacidade do estádio, ou então a capacidade permitida pelos órgãos de segurança, desde que se manifeste em 3 dias úteis antes da realização da partida por meio de ofício dirigido ao time mandante. No entanto, a situação não é simples, isso porque o GCRIM, o Juizado Especial de Criminal, tem uma orientação ao Palmeiras que os visitantes do Allianz Parque não pode ser maior de 5% da carga total de ingressos por motivos de segurança. Sendo assim, o Flamengo promete exercer a regra de reciprocidade quando receber o clube alviverde no Maracanã. É isso aí. Sabemos que teve aquele problema todo aí com o Flamengo e Palmeiras, teve o óbito da menina. Os torcedores do Palmeiras foram lá no setor de visitante provocar os torcedores do Flamengo. Toda ação leva uma reação, não estou defendendo a violência. Eu estou falando que se eles não tivessem feito isso de provocar a torcida do Flamengo, todo mundo tinha entrado direitinho, a menina estaria viva até hoje, estaria lá na arquibancada com seus familiares, os familiares dela estavam dentro do estádio, ela não tinha que estar nada lá no portão dos visitantes. E aconteceu o que aconteceu. O cara foi preso, tem que ser julgado e condenado. Mas que a atitude dos palmeirenses também tem que ser colocada aqui que foi errada. Lugar de torcedor é nas arquibancadas dentro do estádio torcendo para o seu time e não fora do estádio brigando com os adversários. Então, seguindo aqui, ídolo do Flamengo anuncia aposentadoria. Rapaz, estou falando de Olivinha, irá atuar pelo Flamengo até o final desta temporada. Eu trazer para vocês o comunicado dele aqui, ó. Fala, pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui para comunicar a todos que me seguem aqui. Ao final da temporada, a minha jornada como jogador de basquete profissional chegará ao fim. Como todos vocês sabem, o tempo passa para todos e comigo não é diferente. Eu gostaria de jogar e de atuar pelo Flamengo eternamente, mas vocês sabem que é complicado. As dores que venho sentindo no meu corpo é um fator muito grande para tomar uma decisão. Além da rotina de treinos, jogos e viagens que são pesadíssimos, chegou a hora de novas aventuras, desafios, de dar mais atenção para a família. Afinal, são mais de 20 anos fazendo isso aqui. Eu sempre falei que a minha vontade era encerrar a carreira vestindo o manto sagrado e assim vai ser. Felicidade para você, Olivinha. Você trouxe muitas alegrias e tem trazido muitas alegrias para a torcida rubro-negra dentro das quadras. Honrou o manto sagrado do Mengão. Parabéns para você. E que no final do ano você curta a sua aposentadoria, curta a sua família, tenha bastante lazer, porque nós sabemos que a rotina de um atleta é complicada. É treino, são viagens, são lesões e tudo isso é um complicador. Então, parabéns para você por tudo que você fez aí pelo Mengão, né? Mudando aqui de assunto, Romário vai atuar pelo Campeonato Carioca da 2ª Divisão. Rapaz, de volta Romário é inscrito para jogar a 2ª Divisão do Cariocão. Romário está inscrito no Bira e pode jogar pelo América do Rio de Janeiro na 2ª Divisão. Romário está de volta ao futebol aos 58 anos de idade. O América do Rio de Janeiro escreveu o ex-atacante do Flamengo na tarde dessa terça-feira, no boletim informativo de registro de atletas do Bira. E o senador da República irá jogar a 2ª Divisão do Campeonato Carioca. Além de ser senador, Romário também é presidente do América, ou seja, o ex-atacante irá atuar como mandatário e jogador durante a 2ª Divisão do Campeonato Carioca. O torneio, inclusive, começa no dia 18 de maio, com a participação de 12 clubes em turno único de pontos corrido. E o Romário vai receber salário, porque é uma determinação. Vale destacar que Romário obrigatoriamente irá receber salário no América, apesar de ser atual presidente. Isso porque a Confederação Brasileira de Futebol não permite um vínculo profissional sem um pagamento mensal. No entanto, o atacante vai devolver a quantia ao clube como doação. Parabéns, Romário, aí por essa atitude. Parabéns aí pela sua determinação de, aos 58 anos de idade, voltar a jogar profissionalmente. Depois de ter tido uma bela carreira, sendo campeão pela Seleção Brasileira de Futebol, tendo conquistado vários títulos, um ídolo do Flamengo, do Vasco e do Fluminense.
né? Que você tenha boa sorte aí e que o Papai do Céu te dê muita saúde para poder aguentar essa rotina dentro dos gramados, né? CBF afasta 3 árbitros na primeira rodada do Brasileirão. É isso aí, galera, ó. Flávio Rodrigues de Souza, André Luiz Esquitino e Yurelino da Cruz vão passar por treinamento. Não só eles teriam que ser afastados, mas também aqueles árbitros que estavam no VAR. Porque o pênalti que não foi dado a favor do Grêmio, o jogador do Vasco da Gama prendeu a bola debaixo das axilas e o árbitro disse que bateu involuntariamente, tá de sacanagem, né? E o árbitro de vídeo não ajudou ele. Então, seguindo aqui, ó, após a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, 3 árbitros foram afastados pela CBF. Os 3 estão fora da escala por tempo indeterminado. Enquanto não trabalharem nas partidas, vão passar por um período de treinamento e são eles: Flávio Rodrigues de Souza, que apitou Vasco e Grêmio, André Luiz Esquitino, que apitou Atlético Goianiense e Flamengo, e Yurelino, que apitou Corinthians e Atlético Mineiro. Como eu falei, para mim, os árbitros de vídeo também que teriam que passar por reciclagem. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Rodrigo Matos no UOL e foi confirmada pelo GE. Então, olha só, além de estarem passando por reciclagem, também não pode ser escalado para séries B, série C, estão fora até estarem aptos para poderem voltar a apitar. Espero que eles voltem melhor. Que não adianta o cara ir lá fazer reciclagem e voltar do mesmo jeito ou voltar pior, né? Então, mudando aqui de assunto, Gabigol pode ser julgado a qualquer momento. Vou trazer essa atualização aqui, ó. Processo de Gabigol ganha novo capítulo depois da acusação indicar representante no julgamento, né? O julgamento de efeito suspensivo de Gabigol deve acontecer nas próximas semanas. Olha só, Gabigol segue atento aos próximos passos do processo que enfrenta. Isso porque a acusação do atacante enviou documentação à Corte Arbitral do Esporte, o CAS, na segunda-feira, já que mandou no último dia, no finalzinho do prazo. Isso só para poder atrasar realmente o julgamento. Agora, Gabigol aguarda a movimentação do Tribunal da Suíça para saber se receberá ou não efeito suspensivo para voltar a jogar. Vale lembrar que no dia 2 de abril, a defesa do jogador enviou a documentação necessária para pedir o benefício. Passo a passo do processo, sente só. Depois que todos os documentos foram entregues, um dos 3 árbitros que vai participar do julgamento de Gabigol foi definido. Lembrando que um indicado pela defesa do jogador, outro pela Autoridade Brasileira de Controle de Antidopagem e o outro pelo CAS, né? O antidopagem aqui é a acusação. O do CAS vai ser o intermediário ali e o de defesa do Gabigol. Dos 3, agora a expectativa é que o CAS indique o representante até o fim da semana. Depois disso, o julgamento de efeitos suspensivos de Gabigol pode acontecer a qualquer momento, isso porque não haverá data marcada previamente, ou seja, as documentações estão lá, vão ser analisadas, vão ser verificadas e vai ser dado aí o parecer positivo pela absolvição, negativo pela permanência da punição. Ó, dessa forma, todas as partes envolvidas no julgamento recebem uma notificação do resultado do processo. Isso porque o tribunal faz o comunicado oficial indicando a decisão final. E a expectativa de Gabigol é que o resultado saia até o final de abril. Ou seja, hoje é dia 16, temos mais 14 dias pela frente aí para aguardar. Mas pode sair antes disso, até o final de abril. Antes disso pode sair o resultado, né? Então vamos ficar aguardando aí. Pode acontecer semana que vem, pode acontecer até sexta-feira. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, né? Então, mudando aqui de assunto. Cruzeiro consulta Matheus Cunha, mas Flamengo descarta a venda. Olha só, a ideia da Raposa era contratar um jogador testado para a sequência da temporada, o que é o caso do jovem rubro-negro. No entanto, o Flamengo já sinalizou que não tem interesse em liberá-lo. Os cariocas venderam aí Santos ao Fortaleza e tem o jovem como reserva imediato de Agostinho Rossi. Além disso, a projeção é de realizar uma grande venda para o futuro lá na Europa. Então, o garoto aí tem 22 anos de idade e o Matheus soma 38 jogos pela equipe principal do Flamengo, tendo participado do Brasileirão e Libertadores no currículo. E o nome do jogador agrada ao Cruzeiro há algum tempo, tanto que foram realizadas procuras anteriormente. Mas o Flamengo já bateu o martelo e disse que não vai vender o arqueiro para a Raposa de Minas Gerais.
Então, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!